Olá, nesse PCC3 de Química 10, falarei sobre os obstáculos epistemológicos associados às analogias no ensino da química. Muitas estratégias usadas por docentes para tornar o ensino mais atrativo ou com a intenção de deixá-lo mais compreensivo, na realidade pode se tornar sérios entraves no processo de aprendizagem do ensino científico. Com a equivocada convicção que explicam, metáforas e analogias utilizadas podem não suscitar interesse e compreensão do fenômeno. Na literatura, uma analogia é definida como uma comparação baseada em similaridades entre estruturas de domínios diferentes. No Brasil, é muito comum as pessoas fazerem analogias em relação ao futebol, com várias áreas do conhecimento. Na química, por exemplo, uma pulga e o campo de futebol é comparado ao tamanho do átomo. A pulga, imagine uma pulga no centro do gramado. Ela seria o núcleo do átomo. E o estádio inteiro, no caso, seria o tamanho geral do átomo. Isso é só um exemplo. As analogias podem ajudar a imaginar algo que é abstrato. Ela torna fácil essa visualização. Então, ela tem grande poder no modelo de ensino. Mas, para que uma analogia seja um modelo de ensino útil, ela deve possuir um conteúdo que é familiar aos alunos e um outro que é desconhecido por eles. O conteúdo familiar é chamado de domínio da analogia, que no nosso exemplo seria a pulga e o estádio, são coisas que nós conhecemos. Já o aspecto não conhecido é chamado de domínio do alvo, que no caso seria o tamanho do alvo. Além do domínio ser familiar, é necessário que o alvo seja suficientemente difícil para que os alunos utilizem a analogia como estratégia cognitiva. Quanto maior o número de características comparadas entre o conteúdo familiar e o desconhecido, maior será o poder explicativo dessa analogia. Entretanto, vale a pena ressaltar que uma boa analogia pode ser redigida baseada em poucas ou em mesmo uma única característica, desde que tais características atendam às finalidades de quem a propõe, desde que elas sejam bem claras. Uma analogia considerada ruim se é difícil identificar as similaridades entre o domínio da analogia e o domínio do alvo. Mas atenção, as analogias devem ser utilizadas como uma ferramenta apenas para facilitar a aprendizagem. Se elas forem levadas muito a sério, pode dificultar o processo de aprendizagem. Os autores de livros didáticos e os próprios professores, ao utilizarem as analogias, devem lembrar-se de mostrar que elas têm limitações. Caso contrário, os alunos podem entender algo errado, fazendo conexões entre o domínio e o alvo equivocadamente. Esses são obstáculos epistemológicos relevantes. Levar as analogias muito longe, muito ao pé da letra, e os professores e livros didáticos não mostrarem as limitações delas. Esses obstáculos epistemológicos seriam empecilhos e prejudicariam a formação de novos conhecimentos. Então, devemos ficar atentos e usar sim as analogias sempre que possível, mas conhecendo suas limitações. Tchau, até a próxima!